Olá, gente! Professor Fábio Melo de novo aqui para falar sobre os exercícios da aula 2 da frente 3 de Física. Nesse caso, exercícios de dilatação, certo? A gente vai resolver os exercícios de 1 a 5 da apostila, exercícios de fixação, e a gente se vê na próxima aula, aula 3, ok? Então, para começar, exercício 1 da UEL. Uma barra metálica inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius é aquecida até 260 graus Celsius e sofre uma dilatação igual a 0,6% de seu comprimento inicial. Essa parte é uma parte crucial para o exercício, porque ele já está falando para a gente o quanto foi a dilatação, só que ele não está dando valores para a gente, ele está falando em relação percentual. Então ele fala que a variação é em relação a 0,6% do comprimento inicial. E é essa relação que a gente vai trazer aqui. A variação no comprimento ΔL é 0,6% do L0. O que cresceu foi 0,5% do comprimento inicial. Isso é muito legal pra gente, porque a gente não tem muita dor de cabeça para cálculo. Nesse caso, a gente só vai cortar, como vocês vão ver daqui a pouco. Então, minha temperatura inicial, 20, e minha temperatura final, 260, o que nos traz uma variação de temperatura de 240 graus, certo? E ele quer saber da gente, que é o que ele pede na última parte, podemos afirmar que o coeficiente de dilatação linear médio do metal, nesse intervalo de temperatura, vale, então ele quer o coeficiente de dilatação linear. Então, pela forma que nós vimos no exercício, no vídeo da aula, temos que a variação, seja lá do que for, vai ser a condição inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. E tudo nós já temos. Nós temos então a variação, que é 0,6% do inicial, igual ao final, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Se vocês forem ver aqui o L0 da variação e o L0 de um lado do exercício, a gente pode cortar um com o outro, sobrando apenas para a gente 0,6 sobre 100, porque afinal de contas, porcento é dividido por cento, é 0,6% igual ao coeficiente de dilatação vezes o 240. Como a gente quer o coeficiente de dilatação, nós vamos isolá-lo e o 240 passar para cá dividindo, o resto é a continha, 0,6 dividido por 100 vezes 240. E aí vocês vão ver que aqui tem apenas algumas truques matemáticos, não é truques, mas para facilitar a nossa vida, né? Os 0,6 eu passei para notação científica, então 6 vezes 10 a menos 1. E o 100 vezes 240 passa a ser 24.000. 24.000, se nós formos passar para notação científica também, vai dar 2,4. Se eu andar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 casas para representar. Então, nós vamos ter aqui o nosso 10 elevado a 4 positivo. E aí, uma relação é isso daqui. O 6 dividido por 2,4. Se nós multiplicarmos os 2 por 10, nós vamos ter 60 dividido por 24. Simplificando os 2 por 6, nós vamos ter 10 dividido por 4. E 10 dividido por 4 é uma conta muito mais fácil para a gente. É 2,5. Trabalhando aqui com bases e os expoentes, bases iguais com expoentes diferentes sendo dividido, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, menos 1, menos 4, menos 5. De posto que nós teremos o coeficiente de dilatação como 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. O segundo exercício é um exercício um pouco mais fácil. Ele diz assim pra gente: quem viaja de carro ou de ônibus pode ver ao longo das estradas torres de transmissão de energia tais como as da figura, que vocês vão olhar na sua apostila. Olhando mais atentamente, é possível notar que os cabos são colocados arqueados, ou como se diz popularmente, fazendo barriga. Das opções, nós temos a seguinte: a densidade dos cabos tende a diminuir com o passar dos anos. Olá, tudo bem? Tudo bom? Seguinte, no vestibular, isso é um pouco complicado pra gente, que a gente fica nervoso, a gente não sabe o que está falando as opções. Mas um exercício como esse, que estamos falando especificamente de dilatação, a gente tem uma resposta clara já. Porque a letra A ele fala de densidade do cabo. Na letra B ele fala de condução da eletricidade.
Na letra C, o metal usado na fabricação dos cabos é impossível de ser esticado. Os cabos em dias mais frios, que é a letra D, podem encolher sem derrubar as torres. Então é a única questão que está falando de dilatação ou contração. E a letra C, a letra E, os ventos fortes não são capazes de fazer os cabos assim dispostos balançarem. Letra D, né? Que no caso é o único que fala de dilatação. Mas vamos ver cada uma delas? A densidade dos cabos tende a diminuir com o passar dos anos. Densidade não é uma característica que muda com o tempo, a não ser que você esteja tirando o material, né, do corpo. A condução da eletricidade em alta tensão é facilitada desse modo. Condução da eletricidade é facilitada por eu ter barriga ou por meu cabo ser maior. Se a gente for estudar isso em resistência de um material, a gente vê que a resistência é inversamente proporcional ao comprimento. Não, é diretamente proporcional ao comprimento. Então, quanto maior é o comprimento de um cabo, maior é a resistência. Senão, a gente não facilita nada tendo um cabo maior. O metal usado na fabricação dos cabos é impossível de ser esticado. Esse é difícil de dizer, viu? E os ventos fortes não são capazes de fazer os cabos balançarem dessa forma, tendo barriga. Então, a melhor opção realmente é os cabos em dias mais frios podem encolher. Então, se os cabos encolhem, eles atrapalham um pouco a disposição das torres. Então é melhor deixar uma barriguinha para poder absorver essa variação do comprimento. Número 3, esse do Enem, então é um exercício de longa leitura e paciência. Durante uma ação de fiscalização de postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos por litro a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo. Então a gente já sabe, se aquecer, se mudar a temperatura, vai acontecer a dilatação, certo? Para que atinja uma temperatura de 35 graus. Sendo o litro do álcool revendido a 1,60 nesse caso. Diariamente, o poço compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3 por grau Celsius, é isso que significa esse menos 1, significa por grau Celsius, desprezando-se o custo de energia gasto no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do poço teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre, e aí ele dá alguns intervalos de valores. Então a primeira coisa que é legal a gente observar, obviamente são os dados que ele deu, que ele compra o álcool a 50 centavos o litro a uma temperatura de 5 graus Celsius. E ele vende porque o álcool vai passar pelo mecanismo aquecendo e ele sai de 5 graus e passa a 35 graus Celsius e ele vende por 1,60. O total de venda deles no dia é de 20 mil litros por dia, com esse coeficiente de dilatação volumétrica. Só que ele pede pra gente, cuidado com a interpretação, ele pede pra gente o quanto ele teria lucrado em uma semana. Então, se em uma semana tem 7 dias, eu tenho 7 dias de venda, 140 mil litros vendidos. E aí, como a gente vendeu 140 mil litros, eu gostaria de saber o quanto que eu tive de dilatação dentro desses 140 mil litros. Logo, pela fórmula da dilatação, a variação do volume vai ser igual ao volume inicial, coeficiente volumétrico, vezes a variação de temperatura. Vejam só que o meu volume inicial é o 140 mil, ou seja, 140 vezes 10 a terceira, que multiplica o coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. Se eu estava a 5 e fui a 35, minha variação da temperatura é 30. Aí a gente pode cortar esse 10 a terceira com esse 10 a menos 3, sobrando 140 vezes 30. 140 vezes 30 significa que a nossa variação volumétrica, ele ganha 4.200 litros, um absurdo, né? Ele ganha 4.200 litros na semana. Só que vejam só, eu poderia dizer que o lucro que ele teve foi de 1,10, porque ele comprou por 50 e vendeu por 1,60. Mas nesse caso, ele ganhou esses 4.200 litros, ele não comprou esses 4.200 litros. Ele fez um milagre da dilatação, né? E esses 4.200 litros ele não teve um custo para ele, então
é integral o lucro dele. Ele não está pagando por esses 4.200. Ele simplesmente gerou esses 4.200 através da dilatação. Então o lucro dele para 1 litro dessa dilatação é 1,60. Já que ele ganhou 4.200 litros, é X. Fazendo o X de Xuxa, aqui nós vamos ter que o lucro dele vai ser 1,60 para cada litro que ele ganhou, 4.200. Logo, temos um total de R$ 6.720 que ele lucrou através desse esquema. Isso nos traz a letra D como resposta. O lucro dele variou entre 6.000 e 6.900. Tudo bem? Se nós fizéssemos a conta com 1,10, a resposta seria errada, que daria mais ou menos R$ 4.620 de lucro, caindo na letra C, de 4.000 a 5.000. Errado, hein? Cuidado! É a natureza do lucro dele, ele não teve custo nenhum para esses 4.200 que ele ganhou. Ok? Para o quarto exercício, nós temos mais uma vez uma dilatação linear. O comprimento da barra A é 7 centímetros maior que o de outra barra B, em qualquer temperatura, seja ela qual for. A barra A sempre é maior do que a B em 7 centímetros. O coeficiente de dilatação linear da barra A é de 12 vezes 10 a menos 6. E a barra B é de 16 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. O comprimento da barra A 0 graus, percebam, já que eu falei que em qualquer temperatura a diferença dos dois é de 7 centímetros, eu poderia estar a 60 graus e cair para 0 graus, que a diferença continuaria sendo 7 centímetros. Então, nesse caso, a variação de temperatura não faz grande diferença para a gente. Mas será que a variação do comprimento se mantém? E aí é o que eu trago aqui para a gente. Veja, será que a variação do comprimento de A é a mesma variação do comprimento de B? Se meu comprimento final de A, em qualquer temperatura, é LB mais 7, e o meu inicial de A é o inicial de B mais 7, porque é 7 em qualquer temperatura, nós vamos ter o inicial de A, quer dizer, o final de A menos o inicial de A é igual a LA, certo? LB mais 7, menos L0B mais 7. Cortando 7 com 7, sobra exatamente que a variação das duas barras é a mesma. Então, o final de A menos o inicial de A é igual ao final de B menos o inicial de B. Assim, as variações se mantêm, permanecem. Logo, eu posso trazer a igualdade, que a variação de A é igual à variação de B. E a gente já sabe que as variações, pelas fórmulas, final de A vezes coeficiente de A vezes a variação de temperatura, é igual o final de B, coeficiente de B, vezes a variação de temperatura. Como minha variação de temperatura é igual, como eu disse para vocês, eu posso cortá-las. Esse 10 a menos 6 eu posso cortar também, que sobra para a gente aqui. A inicial de B mais 7 vezes 12, que isso daqui é o inicial do A, é igual ao inicial do B vezes 16. Com o algebrismo, nós vamos chegar nisso daqui. Passar o 12 para cá dividindo. Quando eu passo 12 para cá dividindo e simplificando o 16 com 12, nós vamos ter 4 terços de L0B. Esse L0B aqui, ó, que é relativo à minha barra A, ele pode vir para cá subtraindo. Então, pelo IMC, nós teríamos 3 terços de L0B, porque é um inteiro isso, certo? 3 dividido por 3, sendo subtraído desse total de 4 terços. Se eu tenho 4 terços e tiro 3 terços, sobra apenas 1 terço do inicial de B. Esse 3 pode vir para cá multiplicando, então eu tenho que o meu comprimento inicial de B é 21. Mas é isso que ele quer da gente? O exercício pode acabar aí, porque a gente tem essa resposta. Na letra D é 21. Se a gente for um pouco ansioso, a gente já coloca o 21 e acabou. Mas ele pede para a gente o comprimento inicial da barra A. Então nós queremos a barra A. Como a barra A é maior do que a barra B em qualquer acrescido em 7 centímetros em qualquer temperatura, nós vamos ter o quê? A barra A é igual ao comprimento da barra B mais 7. Logo, 21 mais 7, dando 28. Resposta, letra C. Mais uma vez, cuidado antes de responder. Para o quinto exercício, nós temos o seguinte. Duas esferas maciças e homogêneas, x e y, de mesmo volume e materiais diferentes. Então, veja, o volume inicial é o mesmo, certo? Poderia facilitar a nossa vida em algum momento aí, mas tá tudo bem. Não vai fazer grandes diferenças. E são ambas na mesma temperatura.
Quando ambas são sujeitas a uma mesma variação de temperatura, os volumes X e Y aumentam 1% e 5% respectivamente, ou seja, o meu volume de X, ou a variação do volume de X, vai ser de 1% em relação ao inicial, e o para Y vai ser de 5% em relação ao inicial. O que ele quer da gente? A razão entre os coeficientes de dilatação linear, X e Y, αx dividido por αy. Então toda vez que ele fala em razão para a gente, ele fala de fração. Razão é uma fração. Na ordem que ele pede, coeficiente de x e o coeficiente de y, certo? Então nós vamos tentar trabalhar com a fórmula a ponto de chegar nesse cara aqui. Alfa de x dividido por alfa de y, ok? Nós sabemos que a variação do volume é volume inicial vezes o coeficiente vezes a variação da temperatura. E ele falou pra gente que a variação da temperatura é igual. Então se a gente isolar a variação de temperatura, a gente tem o quê? Esse cara todo passando para cá dividindo. Logo, ΔV dividido pelo volume inicial de qualquer material, vezes o coeficiente de dilatação. Se a variação da temperatura é a mesma, eu posso trazer isso daqui para x e isso daqui para y. Veja, variação do volume de x dividido pelo volume inicial de x vezes o coeficiente de x vai ser igual a variação de y dividido pelo volume inicial de y vezes o seu coeficiente. As variações estão aqui, 1% do inicial e 5% do inicial. A gente pode cortar aqui, ó, que belezinha. V0x com V0x, V0y com V0y. Sobrando o que pra gente? 1%. Mais uma vez, 1% é 1 sobre 100. E 5%, 5 sobre 100. Dos coeficientes aqui. O que ele quer? Não é o coeficiente de x sobre o coeficiente de y? Esse cara não está aqui dividindo, ele pode vir para cá multiplicando. Olha que lindinho. Então vai ficar ele vindo para cá e o 5 vindo para cá. E professor, o que eu fiz com 100? O 100 eu cortei, porque eles estão na mesma posição. Se eu passasse esse 100 para cá dividindo, ou esse daqui para cá multiplicando, eles se cortariam, certo? Então elimina o 100, sobra então o 5 que desce dividindo e o coeficiente de x que sobe multiplicando. X da Xuxa mais uma vez. Logo, coeficiente de x pelo coeficiente de y vai ser igual a 1/5. Matamos essa questão também com a letra D, certo? Galera, com isso encerramos a aula 2 e espero ver vocês na aula 3 sobre dilatação de líquidos. E aí nós vamos falar sobre a dilatação do líquido, a dilatação aparente e a dilatação do recipiente. Como que a gente vai trabalhar com essas 3 informações, ok? Cuidem-se. Minha esposa pediu para vocês, se não forem passar álcool na mão, lavarem a mãozinha, tá? Então, ou é álcool ou lavar. E é isso, galera. Usa máscara, lava a mão, passa álcool. Beijo, beijo, tchau.